Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um ATPC, uma aula de trabalho pedagógica coletiva. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Preparamos esse momento aí com muito carinho, e espero que seja realmente um dia de trabalho proveitosa. Meu nome é Sandra, né, para algum professor aí de uma outra diretoria, ainda que não me conheça. Meu nome é Sandra, sou professora de matemática e estou lá na diretoria de ensino, representando aí a matemática dos anos finais. Passo a palavra aí, então, hoje para a Dani, que também vai estar aí conosco. Olá, oi Sandra, oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma honra, é sempre um prazer estar aqui contribuindo com esse trabalho magnífico que a Sandra faz com vocês, poder interagir com vocês, conhecê-los mais um pouco e vocês também a mim. Este ano eu estou fazendo parte do núcleo, agora como programas e projetos, né? Como PCNP de programas e projetos. E eu também sou professora de matemática, aliás, né? Como eu falo sempre, é minha paixão, e eu espero muito contribuir com vocês. Eu acho que a cada dia, quando a gente levanta, a gente escolhe se nós vamos ter um dia extraordinário, se vamos fazer as coisas acontecerem, né, Sandra? E eu tenho certeza Verdade, que esse dia será extraordinário, vocês vão gostar muito. também acredito nisso, né? Mais um dia aí. Bom, pessoal, vocês devem ter visto, né, até pelo descritivo aí do nosso ATPC, nós vamos falar de habilidades essenciais, vamos trazer também algumas questões que foram levantadas por vocês na ATPC anterior. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação, até para nós ganharmos um pouquinho de tempo, porque hoje nós temos aí atividades bem interativas. Eu acredito, penso aí que vocês vão gostar, tá bom? Então, vou projetar aqui. No momento que eu estiver projetando, daí eu não consigo visualizar o chat, mas a Dani, ela vai estar passando aí todas as informações de vocês, tá? Tudo que vocês realmente tiverem dúvida, forem levantando de questões, nós vamos parando aqui e vamos interagindo juntos. Então, vou projetar aqui a nossa tela. Dani, daí me dá um ok quando tiver tudo. Tá, joia? Podemos começar? Ainda não apresentou, tá bom? Ainda não apresentou? Tá bom. Então vamos esperar um pouquinho que às vezes realmente a internet. Dani, você me ouve? Sim, te ouço. Ainda não projetou a tela. Tá bom, Dani. A hora que estiver projetando, você me dá um alô, tá bom? Tá, pode deixar. Engraçado que aqui, Dani, aparece para mim como se tivesse parado. Quer começar de novo? Pelo YouTube, será que o pessoal eles estão conseguindo? Não, eu tô aqui também, aqui no chat e acompanhando no YouTube. O pessoal tá ok? Tá no mesmo formato. Tá, Pessoal, só um minutinho, coisas ao vivo que acontecem. verdade, verdade. Realmente aqui o StreamYard ele não está projetando para mim. Eu tô achando, tanto que eu achei até que eu tinha caído, porque aqui não aparece nada. E você acabou de testar, né? Antes de nós iniciarmos, estava tudo ok. Agora travou, pessoal. Vamos ter só um pouquinho de paciência que já já ela volta.
Sim, Dani, você. Oi, Sandra. voltei? Voltou e tá com uma outra telinha aqui travada. Agora voltou, certo. Voltei? Ai, que Voltou. bom. Então, vamos tentar aí de novo, gente, que eu acho que realmente foi a internet, porque eu tava realmente tudo travado aqui. Então, vamos lá, vamos tentar de novo. Agora sim está iniciando, já está Ah, agora projetando a vai. tela. Tá Ok, projetando? projetando, ok. Ai, que bom, que bom. Vamos, Perfeito. perfeito? Então vamos lá, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, né? Nós temos aí a questão da conectividade, mas agora vai dar certo. Bom, pessoal, então nós estamos aí com essa TPC de matemática dos anos finais. O nosso tema vai ser habilidades essenciais, roteiros formativos. Agradecer aí, então, nossa dirigente regional, a Mara Silvia Biotto, e hoje, então, aqui com vocês vai estar eu, Sandra Regina, e a Dani, que também já se apresentou aí para vocês. Então, de materiais, o que nós vamos utilizar? Além daquelas ferramentas que vocês já estão acostumados, né, que é o notebook, celular, apresentações das temáticas, que é o que nós vamos colocar aqui hoje para vocês. Dentro dessas apresentações, já estão no descritivo, o PowerPoint, né, que é a apresentação, já tem as temáticas também da pauta formativa, tá tudo aí para vocês. E nós vamos usar também essa ferramenta do Google Jamboard, e vamos usar o WordWall também. Só que, nesse primeiro momento, orientar vocês a quem estiver no celular, daí precisa baixar o aplicativo do Jamboard. Então, se vocês estiverem aí no celular, quiserem participar por essa ferramenta, conhecer como que ela é o processo dela, como que nós podemos usar ela em sala de aula, então vocês precisam baixar o aplicativo. Eu baixei no meu celular, tranquilo, não ocupa muita memória, bem tranquilo mesmo, porque já é uma ferramenta do Google. Agora, quem estiver no notebook, não precisa baixar nada, vocês vão clicar no link na hora que a gente projetar, e vocês já vão diretamente estar utilizando a ferramenta, tá? Não precisa fazer nada, porque o nosso, até pelo e-mail institucional, já tem aí, né, até coloquei aqui para vocês, então já tem o Jamboard. Qual vai ser o nosso objetivo de hoje? Nós vamos retomar alguns conceitos referentes a habilidades essenciais, promover uma reflexão sobre as estratégias estabelecidas para a seleção das habilidades essenciais e apoiar e subsidiar os professores para a organização das aulas remotas e presenciais. Dentro das sugestões de vocês, dos ATPCs anteriores, eu coloquei lá alguns temas e vocês foram ticando o que era de maior relevância para vocês. Então, nós temos aqui o resultado dessa pesquisa, nós temos 36,4% dos professores que colocaram que gostariam de mais sugestões de atividades articuladas aí com o Centro de Mídia e o Caderno Aprender Sempre. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessas sugestões de atividades, articulando com esse material, e depois, a outra, vocês colocaram sobre, que deu 18% aqui um pouquinho, né, mais 18%, vocês colocaram a questão de como analisar os indicadores do CAED, mas nós não temos ainda os resultados, então vamos deixar para a próxima semana, tá bom? E depois vem 14%, que 14% falaria do aprofundamento nas formações de recuperação e aprofundamento. Então, nós vamos pegar aqui um pouquinho essa também. Então, hoje nós vamos englobar essas duas, né? Sugestões de atividade e o aprofundamento da recuperação, tá? Mas tudo trabalhando aí com as habilidades essenciais. Então, a primeira sensibilização de hoje, nós vamos pensar na palavra o que vem a ser essencial. Então, nós teremos aí uma participação de vocês bem legal pelo chat, então já ficam aí preparados para nós termos isso mais interativo. Então, primeiro vamos pensar no dicionário o que quer dizer essa palavra essencial. Então, primeiro, lá no dicionário, quando eu fui buscar, diz que essa palavra, ela quer dizer que constitui a mais básico ou mais importante em algo ou fundamental. Ela também quer dizer que é necessário, indispensável, e também que é inerente a algo ou alguém.
Então, pensando nessa palavra, nesse significado que traz o nosso dicionário da palavra essencial, nós vamos participar pela ferramenta do Jamboard, até para vocês conhecerem um pouquinho essa ferramenta, nós vamos participar, daqui a pouco a Dani vai estar colocando aí no chat para vocês, e vocês vão observar que na hora que vocês clicam nesse link, né, nesse link aqui do Jamboard, vocês vão perceber... Oi. Já está lá, tá bom, pessoal? Ai, tá já joia. Está aí no chat, tá? Então, pessoal, clicou no link, vocês vão ter, quem está no computador, vai ter essa tela aqui, tá certo? Quando abrir essa tela aqui, vocês vão, ó, clicar, vai aparecer para vocês aqui em cima essa abinha. Vocês vão clicar nessa abinha, que vai dar acesso a uma nova página, tá? Vai sair dessa página aqui inicial e vai para uma página em branco. Vocês vão clicar aqui, ó, desse ladinho aqui, onde está a seta, vocês vão ver que está escrito aqui etiquetas. Clicando aqui em etiquetas, vocês vão conseguir escrever, deixar uma mensagem aí para nós compartilharmos hoje. Qual vai ser o compartilhamento de vocês? Vocês vão pensar nessa palavra que diz essencial e vai trazer para os dias de hoje, pensando nas competências socioemocionais. Então, quais competências socioemocionais são essenciais para o ensino remoto se fazer valer em época de pandemia? Então, qual seria uma competência socioemocional, pensando nessa palavra essencial? Por exemplo, nos dias de pandemia, se eu pensar nessa palavra essencial, eu vou ter já em mente que eu preciso de ter resiliência, né, porque eu preciso realmente pensar em novas metodologias, em novas ferramentas, então não posso desistir, eu preciso ter persistência, eu preciso ter resiliência, eu preciso ter empatia, porque muitas vezes, né, um colega pede uma orientação e eu preciso realmente me colocar no lugar dele e pensar nas necessidades também do outro, tá? Então, vocês vão deixar uma palavra, então, deixa lá, né, preciso de ter empatia, preciso de ter responsabilidade, busca por algo novo, vocês vão deixar uma palavra nessa etiqueta, tá? Lembrando, gente, que o Jamboard, ele só suporta 40 participações, então os primeiros que entrarem vão conseguir conhecer essa ferramenta, porque ele é pensado justamente para uma sala de aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem está no celular, clicou, baixou o aplicativo, está participando aqui conosco, vocês vão vir aqui, ó, abriu lá no link, vai chegar no link, vai entrar nessa página aqui, vai clicar aqui embaixo, tá vendo, onde tem um lapisinho, quando vocês clicarem aqui, vai abrir essa ferramenta aqui, ó, essas outras ferramentas para vocês utilizarem. Vocês vão aqui em mais, depois de mais, vocês vão aqui, ó, que também é a etiqueta, clicou aqui na etiqueta, já vai abrir aqui também para vocês digitarem e deixar a mensagem de vocês. Caso eu estiver indo rápido, qualquer coisa, vocês vão me falando aí, tá? Vocês aqui também, ao lado, no celular, vocês conseguem ir para a aba, né, em branco e deixar aí um recado para nós, tá? Eu vou, para vocês participarem aí ao vivo, eu vou aqui no link já, para ver a participação aí de vocês, tá bom? Então, Sandra, vamos lá. Oi? A Flávia Pinheiro está participando aqui no chat, dizendo que legal. E olha aí, já tem bastante gente conseguindo. Vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Então, como funciona o Jamboard? Ele é assim mesmo, tá vendo? Eu consigo ter essa interação ao vivo com vocês. Eu consigo já colocar o link, vocês estão participando e eu já estou vendo aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, tá anônimo, tá como camaleão. Temos aqui a Átila, o Átila. Temos aqui a Flávia, ó, a Flávia aqui participando. Temos a Gorete, temos aqui a Gi, lá do Massaíte também aqui está participando. E temos mais 7 leitores aí, ó. E aqui vocês já deixaram, ó, empatia, também aqui empatia, resiliência, protagonismo, ó, a Dani também entrou aí. Vamos ver na próxima página, aqui, ó. Deixe uma mensagem, ó, não deixou ainda, mas já escreveu só para, acho que tentar aí ver como que funciona.
Vamos ver se tem mais. Não, aqui. Mas tá vendo, pessoal? Aqui, vocês conseguem, ela funciona como uma folha interativa, como uma atividade interativa. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria aqui que vocês vivenciassem essa ferramenta, porque nós conseguimos trabalhar aí com os estudantes e de forma remota, porém a participação assim bem interativa, né? Ao mesmo momento assim que eles estão deixando o recadinho deles, nós conseguimos também. Outra dica é aqui, por exemplo, ó, eu consigo movimentar e mexer com o que vocês escreveram, tá vendo? Então, eu consigo editar, eu consigo movimentar. Então, o que é interessante também é isso. Então, por exemplo, né? Sandra, deixa eu cortar você um pouquinho. Pode cortar. Tem um pessoal que não estão conseguindo entrar no Note. Mas aí é só abrir uma outra janela, né? Copiar o link, colar em outra janelinha que consegue acessar pelo Note, né? Isso. Apesar, assim, é igual eu mesmo cliquei, fiz várias experiências aí, usei com os professores coordenadores e deu certo. Na hora que clicou no link, já foi direto. Mas essa dica da Dani também é interessante, porque às vezes, realmente, se você copia o link e cola, já você consegue participar, tá? Bom, mas aqui, ó, o pessoal está entrando, Sim, o pessoal temos. está participando, estão participando bastante aqui no chat também, dando dicas de como entrar. É isso aí, pessoal, obrigada, tá muito legal. Ai, que bom, gente. Ó, aqui, ó, Edmilson também entrou, tá participando aqui com a gente. Mas é aqui, ó, pessoal, vocês vão, tá vendo? Aqui, ó, nota adesiva, autoadesiva. Clicou aqui, ó, eu já consigo deixar, ó. Vou deixar aqui um recadinho para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês também. Vou salvar e já fica aí, ó. Então, quem está aqui participando já vai ver aqui também, sejam bem-vindos. Aqui, ó, curiosidade para aprender, colocaram aqui mais um, olha que bacana. Empatia, legal, gente. Participam aí para vocês verem como funciona. Depois eu volto aqui, se der tempo, eu volto aqui para ver mais interação de vocês, para vocês irem testando essa ferramenta e observando aí como que ela é legal. Ó, o Luiz Carlos entrou agora também, está participando. Luiz, deixa aí um recadinho para nós também, e depois no final a gente volta. Pena que o nosso tempo aqui, ele é bem apertadinho. Mas aí, gente, pensando justamente, né, nessa palavra essencial e trazendo para os dias de hoje, pensando nessas competências socioemocionais que nós temos que ter, igual vocês colocaram, empatia, resiliência, vontade de aprender, e é isso mesmo, né, nesse momento de tudo isso que nós estamos passando, é fundamental que nós tenhamos realmente essas competências também, né, até para ensinar o outro, para entender também, às vezes, que o que, por exemplo, hoje nós apresentamos essa ferramenta, o Jamboard. Às vezes, da minha aula, eu consigo utilizar e é um sucesso, né, dá certo, e os estudantes participam. Numa outra turma já não vai ser, a empolgação já não vai ser a mesma, talvez a interação também já não é a mesma. Daí a gente tenta uma outra metodologia, mas precisamos entender também esse tempo do outro, né, que isso faz parte também. E aí eu deixo, né, para esta manhã, essa frase aqui do Mário Sérgio Cortella, e ele coloca assim: chegar ao topo e ser reconhecido é agradável, mas a questão é o que se teve de deixar de lado para chegar lá, incluindo a diversidade de vida e, mais, o essencial à vida. Se a pessoa abandona o essencial, ela perde a identidade. Então, hoje aqui, para nós fecharmos esse momento de sensibilização, e pensando nas palavras que vocês deixaram ali também no Jamboard, eu acredito que realmente nós precisamos avançar, precisamos de repente chegar, né,
diante de um objetivo, perto de um objetivo que nós traçamos para nossas vidas, sim, mas nunca esquecermos do que é o essencial à nossa vida, né, e nunca abandonar isso, para nós não perdermos a nossa identidade. Então, é a frase que eu deixo aqui para essa manhã, para nós. Dentro da conversa inicial, nós vamos também continuar participando, mas agora pelo chat, tá? Nós, como eu falei para vocês, nós vamos falar aqui das matrizes de habilidades essencial da matriz, e vocês vão participar aí no chat colocando o número 1, 2 e 3. Como vai funcionar a dinâmica? Eu vou falar do número 1, o que quer dizer, na verdade, uma habilidade essencial na opinião de vocês. E daí, se vocês acham que é 1, vocês digitam 1. Aí, quando eu for ler a 2, se vocês acham que é a 2, também a mesma coisa, e a 3, da mesma forma. Então, 1. Quando eu penso em matriz da habilidades essenciais, estou referindo que elas são, né, elas estão estruturadas na recuperação das habilidades dos anos e séries anteriores, ou seja, foi pensado nessas habilidades para recuperar as habilidades dos anos anteriores, que não foram aprendidas pelos estudantes. Se vocês acreditam que é um, vão digitando. Ou são habilidades do bimestre recorrente, porém trata-se de um recorte do currículo paulista, então é daquele bimestre mesmo, só que não deu para eu pegar todas as habilidades do currículo paulista, eu fiz só um recorte. Ou é uma outra coisa? Olha, Sandra, eu acredito que é a mistura das duas, eu acredito que não é nenhuma das duas. Então, aí, rapidinho, para vocês participarem no chat, para a gente ter uma noção do que vocês já sabem aí sobre as habilidades essenciais. Eu sei que não é um tema novo para ninguém, nós não estamos reinventando a roda, porém, acredito aí que para nós refletirmos, porque muitas vezes a gente começa a trabalhar com as habilidades essenciais, mas não entendemos, na verdade, o fundamento, apesar que na TPC, pelo Centro de Mídias da semana passada, eles também trabalharam habilidades essenciais, né, porque esse é o foco nesse momento, é essa temática, porém, muitas vezes ainda pode ser que fique aí alguma dúvida, então, para a gente até hoje tentar sanar alguma dúvida que tenha ficado, nós vamos falar um pouquinho desse tema. Então, colocam aí se é A1, A2 ou A3. Já temos aqui várias participações, Sandra. Olha Que só. legal. Pessoal colocando A1, colocando 1 e 2, tá? A maioria está colocando A1 e outros estão colocando entre A1 e A2. Legal, legal, Dani. Poxa, essa participação dos professores sempre que motiva a gente, né? Olha só, a Ana Francisca diz: acredita que seja uma junção das duas. Então, alguns colegas acreditam que sejam A1 e outros acreditam que sejam as duas, né? A união das duas, A1 e A2. Ah, legal, legal, Dani. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar ver se é uma junção das duas, se é A1 ou se é A2, se é A1 e A2, vamos lá. Então, antes de nós darmos aí uma resposta final, né, porque nós vamos estar falando isso, né, no decorrer aí da TPC, continua aí no chat participando e respondam para nós essas duas questões. Por que focar nessas habilidades essenciais? Por que vocês acreditam que é fundamental focar nela? E por que nós temos essa matriz? Não poderia estar usando só o currículo paulista? Por que existe essa matriz? Aí vocês participam aí também. Vocês acreditam, poxa, é legal focar nesse momento nas habilidades essenciais, porque está trabalhando com a recuperação. Haja vista que vocês já colocaram lá por exemplo, né? Não, eu acredito que é por conta desse momento aqui da pandemia que foi, então, colocado aí para focar as habilidades essenciais. Então, participem aí novamente, pensando no que vocês responderam aqui nas questões, né, se colocaram 1 ou 2, pensando que, por exemplo, se eu coloquei A1, que elas são estruturadas na recuperação de habilidades anteriores, então, por que eu tenho que focar nela? Somente para trabalhar com essa recuperação, então, de habilidades dos anos anteriores? E as que estão agora, como que fica? Né, a gente realmente trabalha com a recuperação, e o bimestre
que são agora, que deveria trabalhar com as habilidades recorrentes, não é o momento, a gente não trabalha, por que que a gente tem que focar nela? Então, assim que a Dani tiver aí alguma resposta, a gente retorna aqui para essa conversa inicial. Temos E aqui já a já interação. temos? Ai, que Temos. legal. A Gisele diz assim, ó, porque os alunos precisam dominar essas habilidades essenciais para darmos seguimento às demais habilidades. E é Muito isso legal, né? mesmo, bem legal. Então, vamos aí fechar essa conversa inicial nossa. Bom, pessoal, quem respondeu aí a 1, respondeu a 2, respondeu 1 e 2, ou a junção, aqui para nós darmos um fechamento nesse momento, é uma junção, tá? Nós precisamos, sim, trabalhar com habilidades anteriores, de anos, aí, por exemplo, se a gente está no 6º ano, a gente trabalha com habilidades do 5º, do 4º ano, precisamos, sim, trabalhar com essas habilidades anteriores, porém, nós precisamos também trabalhar com as habilidades do bimestre, então, ela é uma junção das duas ali, e vai além, ela trabalha com habilidades, a matriz, ela pensa em trabalhar com habilidades de anos anteriores, habilidades vigentes do bimestre, e habilidades que perpassam aí até chegar no final do 3ª série do ensino médio. Então, ela visa também esse trabalho. Então, ela prioriza o conhecimento de um todo. Então, realmente, no momento que vocês tentam pensar aí, poxa, qual seria a habilidade essencial que eu vou pegar do currículo? Não é um trabalho tão fácil. Eu já tentei fazer acho que teve uns 3 anos atrás, logo que foi a implementação do currículo dos anos finais, nós fomos convidados pela SEDUC para uma oficina que realmente nós tínhamos que procurar. Lá na época eles não deram um nome de habilidade essencial, eles deram um nome de habilidade estruturante, até, né, nós tivemos, eu lembro que a Flávia, eu lembro que uns professores participaram até dessa orientação da diretoria de ensino, e nós tínhamos que encontrar qual era a habilidade estruturante e quais eram as habilidades coligadas. E não era uma tarefa fácil, porque você tem que ter um olhar de um todo, você tem que ter um olhar do currículo desde lá da 1ª série, dos anos iniciais, até a 3ª série do ensino médio. Você tem que olhar, você tem que ter a visão do conteúdo, ou seja, do objeto de conhecimento de um todo e das habilidades de um todo, porque ela vai perpassar, quando eu escolho uma habilidade essencial, ela vai perpassar lá dos pequenininhos até chegar no ensino médio. Então, não é um trabalho muito fácil. Ô, Então, Sandra, e vem quando... bem de encontro aqui, rapidinho, com a participação aqui da Edna, que ela diz que precisamos trabalhar essas habilidades em conjunto. E o Luiz Carlos também disse que porque essas habilidades são estruturantes, o que você acabou de dizer, muito legal. Legal. Eu lembro que nós tivemos essa oficina, logo que, né, começou a falar da implementação do currículo paulista, mudou aqui a nomenclatura, mas a ideia é a mesma, né, nós precisamos realmente ter um conhecimento muito amplo desse currículo para escolher uma habilidade essencial. E nós temos, né, de certa forma, a sorte aí, porque língua portuguesa e matemática, nós já temos essa matriz prontinha, nós já temos o material pronto também, né, não é um trabalho nosso, assim, de ir lá nessa matriz do currículo paulista e procurar aí uma habilidade essencial. Nós vamos fazer hoje um exercício parecido, mas nós já temos isso pronto. Então, eles consideraram, na elaboração da matriz de habilidades essenciais, tanto habilidades dos anos de série recorrente, como dos anos anteriores, e selecionando aí para um avanço na trajetória das séries que vão vir. E aqui nós temos, então, esse quadro, que foi até apresentado também, informações pela SEDUC, e esse quadro, ele traz realmente a situação que, hoje, por conta da pandemia, porque as habilidades essenciais também foi pensada nesse momento, nesse contexto da pandemia, porque nós tínhamos o material do Aprender Sempre, antes da pandemia, do 9º e a 3ª série do ensino médio, e era pensado nisso também, era pensado, né, de como que essas habilidades, que eram habilidades essenciais, poderiam estar contribuindo para o avanço da aprendizagem dos estudantes.
Só que não era pensado numa matriz, numa matriz que fosse mais robusta, então, para englobar outras habilidades. E não era também pensado em todas as séries e anos. Porém, com a pandemia, realmente, pensando em políticas públicas para minimizar a defasagem dos estudantes, daí criaram-se a matriz. Então, ela foi pensada justamente nesse sentido. Eu tenho habilidades lá do 5º ano, eles chamam até desse quadro de uma atividade do iceberg, né? E é pensado justamente assim: às vezes o estudante está lá no 6º ano, mas ele carrega defasagens lá do 5º ano, defasagens essas que nós não conseguimos observar, porque realmente. Pensa lá no iceberg, ele está lá no fundo, eu não consigo, às vezes, realmente ver quais são essas dificuldades, mas ele está carregando. Ele carrega as do 6º, porque está no 6º ano, eu consegui sanar aqui essas dificuldades que foram apresentadas, mas as outras não consegui. E ele carrega isso para o 7º ano, então carrega essas defasagens do 5º quando não trabalhada, mais a do 6º também quando não trabalhada, as do 7º, porque são aquelas que nós não enxergamos, né, e vai carregando isso também para o 8º ano. Então, esse é um dos motivos também que foi construído o material do Aprender Sempre para todos séries e anos, para que realmente possamos trabalhar tanto com habilidades de suporte, como as habilidades essenciais. Então, nós vamos agora para o mão na massa novamente, que é a problematização. Então, agora, nós vamos pensar em critérios para a escolha dessas habilidades essenciais. Por que que nós vamos pensar nesse critério? Nós estamos falando de um material que foi construído aí para uma rede. Quando a gente fala dessa rede, envolve muitas escolas, muitos estudantes, e muitas vezes eu já ouvi, por exemplo, né, o professor relatar que habilidades que estão postas ali no material Aprender Sempre, os alunos já dominam, já têm o conhecimento, se ele poderia buscar uma outra habilidade do currículo paulista. Ok, não tem problema, ele pode. Se ele realmente garante que os estudantes conseguiram dominar aquelas habilidades essenciais postas ali no material, ele pode sim aprofundar buscando uma habilidade do currículo paulista. Porém, eu preciso garantir essas, porque, né, o nome já diz, elas são essenciais, e é como nós realmente participamos ali, né, do significado dessa palavra essencial. Então, assim, para que o professor tenha pelo menos, né, uma ideia de como buscar essa habilidade essencial lá no currículo paulista, nós temos critérios. E um dos critérios, aqui não deu para colocar todos para vocês, mas um dos critérios, realmente, ele fala que é o conhecimento, como eu falei para vocês, de um todo, né, desde os anos iniciais até a etapa final do ensino médio, porque ele precisa realmente, na hora que ele for buscar essa habilidade no currículo paulista, ele precisa ter essa noção que ela realmente, ela vai perpassar para as outras etapas, então ele precisa trabalhar com ela, precisa considerar esse ciclo, que é esse momento de pandemia de 2020 e 2021. Ele precisa também dar conta de distribuir todas as unidades temáticas do bimestre, dos 4 bimestres, e quando a gente fala dessas unidades temáticas, nós não podemos esquecer que, igual para a matemática, nós temos, né, lá a unidade temática de números, nós temos medidas, grandezas e medidas, nós temos probabilidade e estatística, nós temos geometria, né, nós temos 5 unidades aí temática, então, tem que pensar também para não puxar, de repente, só números e deixar geometria para trás, pensar nesse material que está aí do Aprender Sempre, no EMAI, porque quando a gente fala de habilidades de anos anteriores, por exemplo, 5º ano, ele já trabalha com EMAI, que é a Educação Matemática para os anos iniciais. Precisamos conhecer esse conjunto de habilidades e de atividade na progressão das operações cognitivas. E quando a gente fala dessa progressão das operações cognitivas, é esse entrelaçamento das habilidades. Então, eu pego uma habilidade, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui de números racionais, mas olha só como ela tem
essa interação mesmo com as outras disciplinas, porque a gente vê que fração também entra lá em biologia, que também entra em geografia, então realmente precisa ter esse olhar mais amplo, tá? Então, nós vamos agora participar aí pelo chat, vocês já ficam atentos para nós, né, termos essa dinâmica aí dessa participação, e vocês vão responder aí pelo chat qual dessas habilidades do currículo paulista. Então, a gente está falando agora do currículo paulista e não da matriz de habilidades essenciais, né? O currículo paulista é aquele que é o macro, é o amplo, né, mais amplo. Qual dessas duas habilidades é considerada essencial para o bimestre e por qual motivo? Então, se vocês fossem aí, né, eu agora nesse momento eu vi que dá para aprofundar mais um pouquinho nessa habilidade que está aqui da matriz de habilidades essenciais. Então, vou lá para o meu currículo, qual dessas aqui eu pegaria? Então, pensando que eu tenho a unidade temática números, então nas duas situações é números, eu tenho o objeto de conhecimento, nos dois são frações, nos dois ele vai ver significado de parte todo, consciente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, adição, subtração e fração, nos dois. Ou seja, nós temos unidade temática igual, objeto de conhecimento igual. O que vai diferenciar é a habilidade. Qual dessas duas vocês pegariam? A 08 ou a 09? Então, vocês vão participar no chat, colocando se a 08 ou a 09. A 08 diz assim, que ele precisa reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos na forma fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica, a 8. A 9 diz assim, resolver e elaborar situações problemas que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural com ou sem uso da calculadora. Então, qual dessas duas vocês diriam que pode ser considerada como uma habilidade essencial? Qual dessas duas vocês pegariam se fosse para vocês acrescentarem e aprofundar as habilidades que estão já lá na matriz, né, de habilidades essenciais? Então, mais uns minutinhos aí para vocês participar, só precisam colocar 08 ou a 09. Estou aqui acompanhando, Sandra, aguardando a participação de todos. Vamos lá, pessoal. Ó, o Luiz Carlos está dizendo que ele acredita que seja a 08. 08, Também, reconhecer. Professor Davi acha que é a 08. Átila, 08. Ana Francisca, Tereza, Francisco, todos eles escolheriam a 08. Tá joia. Então, enquanto o pessoal vai participando aí, então vamos socializar. Então, vocês, né, alguns aí colocaram que é reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimal. Então, gente, como nós falamos, né, que tem alguns critérios aqui para escolher uma habilidade essencial. E eu agradeço a participação aí dos professores, porque é assim, né, nós estamos num momento que é de aprendizagem, por isso que o ATPC é uma aula de trabalho pedagógica coletiva, que todos aprendemos juntos, tá bom? E essa participação é fundamental. É sim, viu, Sandra? O Amarildo disse que ele acredita também ser da 08, porque a 09 depende da 08. E aí vem aí de encontro com o que você vai continuar. Isso, então, pessoal, olha lá. Primeiro, qual o primeiro motivo de nós escolhermos uma habilidade essencial? É a complexibilidade e a abrangência dos verbos descritos na habilidade. Então, nós temos a 08, que a habilidade, que quando a gente fala da habilidade, é o que? É uma ação. A gente fala da ação. Essa ação é de reconhecer, de estabelecer relações e relacioná-los. A 9, ela já fala que é de resolver e elaborar uma situação problema.
Então, a abrangência, quando a gente fala de uma habilidade essencial, pensa assim, a habilidade essencial, ela tem que estar no núcleo. Então, é uma habilidade que a complexidade dela e a abrangência, ela é maior. Então, eu preciso ter habilidade de suporte para justamente dar impulso, impulsionar o que está nessa habilidade central, que é a essencial. Então, nesse caso, a habilidade essencial é a 9. Então, para nós escolhermos uma habilidade essencial, ou seja, que fica no núcleo, a gente tem que sempre, pelo motivo, né, que aqui um dos motivos, a complexibilidade e abrangência do verbo. Então, se ela traz uma complexidade maior, uma abrangência maior, ela se torna uma habilidade essencial. E as outras que ficam ao redor, daí entraria essa, que é a reconhecer e estabelecer relações. Ela seria uma habilidade de suporte. É ela que primeiro o aluno precisa, que é a base, para impulsionar a que é essencial, a que vai perpassar por todos os anos e séries. Para o aluno realmente chegar numa habilidade que é de resolver e elaborar uma situação, problema, ele tem que ter outros conhecimentos, daí ela impulsiona essa habilidade que é a núcleo, que é a essencial, tá bom? Então, nesse caso, nosso aqui, a habilidade essencial é a 09. Ô, Sandra, ai, o Luiz é um barato, tenho que comentar aqui ele, fomos reprovados. Não foi, Luiz, não foi Não, reprovado não de forma fomos, não. nenhuma. Pelo contrário, gente, é ótimo, tá vendo a participação? Porque a gente realmente não tem medo, a gente está aqui para aprender. Lembra que nós colocamos lá no início, né? Temos que ter realmente, nos colocar no lugar do outro, aprendermos juntos, e é isso, né? É muito importante essa participação. O segundo motivo para escolher uma habilidade essencial também vai ser a complexibilidade e abrangência dos objetos de conhecimento, ou seja, do conteúdo. Nos dois ali, nós vimos que o conteúdo era o mesmo, né? Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Os dois, o conteúdo era o mesmo. O que mudava era aqui. E para nós escolher, ó, aqui também a unidade temática era a mesma, o objeto de conhecimento mesmo, o que mudava era aqui, tá? Então, aqui é pela abrangência que traz essa habilidade, porque o aluno ele tem que resolver e ainda elaborar uma situação problema. Então, ela se passa a ser essencial, o centro, e daí ela precisa de outras habilidades que a gente dá o nome de suporte para conseguir impulsionar essa habilidade central. De novo aí no chat, agora vamos lá, e o Luiz participando junto. Qual habilidade do aprender sempre será, então, suporte para essa essencial 09? Então, a resposta é a 09, mas qual é a suporte para ela, para impulsionar ela? Seria a 03, ó, de novo, aqui a unidade temática é números, aqui muda o conteúdo, então já ficam atentos aqui, porque essa tá fácil, gente, ó, já ficam aqui atentos ao conteúdo. Para impulsionar aquela 09, o conteúdo, ele precisa aprender operações, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação com números naturais, ou ele precisa, nos conteúdos, aprender sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Então, por aqui a gente já consegue descartar uma delas. Daí eu vou aqui para o verbo, para a ação, para a habilidade. Ele vai primeiro ter que solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais, que é a 03, ou ele tem que ir para resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas de comprimento, massa, tempo, temperatura e área. A 03 ou a 09, que seria a habilidade de suporte, o que vai dar suporte, o que é a base, para justamente fazer com que esse estudante consiga chegar na 09, que é a essencial. 03 ou 09 participam aí com a gente. Essa tá fácil, hein, gente? Ô, Sandra, aqui nesse caso eles vão escolher 03 ou a 24, que dá Ou a suporte a 24. 09, né? Isso mesmo, Legal. gente. É a 03 ou a 24. Daí espero aí a contribuição e a participação de vocês. 03. O Davi aqui também. Isso. Davi participando aqui, olha, se não for 03, eu vou embora.
Vai Ai, não, vocês estão Davi. demais hoje. Estão arrasando aqui no chat, Sandra. Estou me divertindo. Não vai não, Davi. Pessoal, Ó, a então, Ana, a Ana disse, a Ana Francisca 24, Célio 03, Átila Marildo e Renata 03. então vamos lá, vamos para a resposta aqui, gente. Realmente, gente, a 03, tá? A 03, ela vai ser uma habilidade aqui de suporte para 09, tá? Haja vista, realmente, né? Se a gente for olhar o conteúdo, né? Para impulsionar a 09 realmente, né? O estudante ele precisa conhecer para entrar em números racionais, na representação fracionária, ou seja, né, em outras representações, ele precisa ter esse conhecimento mesmo das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. E quando nós olhamos aqui para o verbo também, olha só, a 3 fala solucionar e propor problema. Já quando a gente vai para 24, ela fala resolver e elaborar uma situação problema. Ela é muito mais abrangente. Quando é mais abrangente, ela se torna essencial. Quando é menos abrangente, ela se torna uma habilidade de suporte, tá bom? Bom, então, continuando aí com a participação de vocês, tá? Nós vamos analisar agora esse material do Aprender Sempre, que foi até uma sugestão que vocês deram lá na avaliação de vocês, que nós fizéssemos também essa interação com o material Aprender Sempre. E se a gente olha lá nesse material, a gente consegue ver na situação, na sequência de atividade 3, lá na aula 7 e 8, nós conseguimos ver essa habilidade de suporte. Olha só aqui, ó, aqui dá suporte, que é a 03. Ela está aqui nessa atividade. O objetivo da aula vem, ó, propor problemas que traduzem em expressões numéricas com números naturais envolvendo as 4 operações básicas. E também ela vem, ó, resolver problemas que envolvam o quê? O cálculo mental, tá? Então, eu fui buscar lá no caderno para nós vermos se realmente essas habilidades, que é a de suporte e a habilidade essencial, ela está dentro desse material do Aprender Sempre. Realmente está. Frações, eu não fiz o print aqui para vocês para, né, apresentar, mas quem está trabalhando aí com o material, né, do Aprender Sempre sabe que eles exploram bastante a representação dos números racionais, né, de forma fracionária, decimal, enfim, eles estão trabalhando bastante isso no material do Aprender Sempre. Esse material que eu dei o print para vocês já é do segundo bimestre. As habilidades também já é do segundo bimestre, porque vocês já vão começar semana que vem, né, com o segundo bimestre, tá? Então, ele traz aqui também no caderno, traz atividade. Então, quando você, que é igual eu falei, para matemática, a gente tem essa vantagem aí, o material já está pronto, já foi escolhida essa matriz de habilidades essenciais, o material também já está trazendo aqui tanto para desenvolver habilidades de suporte como habilidades essenciais, então, trabalhando com o material do Aprender Sempre, a gente não se preocupa. No caso ali de a gente realmente pensar em critérios, é nos casos que realmente os professores olham para esse material e falam, poxa, dá para aprofundar mais um pouquinho, vou buscar uma habilidade lá do currículo paulista, daí tem que usar esse critério. Mas, igual eu falei, é no caso realmente que você já deu conta do que está aqui, garantiu que os estudantes realmente, né, conseguiram aprender, daí eu vou lá e busco mais uma habilidade para aprofundar. Agora, nas outras áreas, olha só, eles já precisam fazer todo essa leitura mesmo, porque eles têm a matriz de habilidade essencial, mas eles não têm o material, né? Então, a gente tem essa vantagem. Nós vamos novamente aí, gente, para o chat. Hoje não vou deixar vocês dormirem, não, descansarem, não. Então, novamente aí, vocês vão participar, trazendo agora e socializando com a gente práticas de ensino que vocês consideram relevantes para o desenvolvimento dessa habilidade e dessa competência que nós vimos que o objeto de conhecimento, que é o conteúdo, é o cálculo mental, né? E daí nós temos tanto resolver e solucionar problemas, mas, né, outros vão realmente só resolver problemas, mas agora vamos pensar assim, qual é a prática que vocês usariam em sala de aula ou de forma remota para trabalhar com cálculo mental?
participam aí no chat, socializam o que vocês estão fazendo, não tem problema se vocês falarem, olha, a minha prática, ela está voltada para o caderno Aprender Sempre, não busquei ainda uma outra prática, ok. Se vocês colocarem, estou usando somente o aplicativo lá dentro do centro de mídia para transmitir as minhas aulas, ok. Estou usando um jogo legal, interessante, já utilizei com os meus estudantes, está bem bacana. Também, coloca aí o nome do joguinho para a gente começar a socializar boas práticas, para que, de repente, poxa, se vocês colocam alguma coisa aí que eu ainda não vi, eu vou, pesquiso, que hoje mesmo, esse aplicativo, por exemplo, do Jamboard, eu aprendi participando de uma reunião da SEDUC, que foi uma reunião até que nós fomos discutir agora para a gente fazer a causa raiz, né, e ver realmente, tentar aí fazer um plano do MMR, e daí eles colocaram para a gente participar pelo Jamboard. Daí eu achei legal, falei, poxa, eu vou aprender essa ferramenta, uma ferramenta bacana. Então, é nessa hora, nesses momentos, que essas práticas nos enriquecem. Outra prática que eu vou até apresentar para vocês também hoje, é o WordWall. O WordWall também foi uma professora, a professora Gisele, né, lá do Massaíte, ela, no dia que passou lá no centro de mídia, eu só anotei o nome, hoje também, hoje no centro de mídia falou de um joguinho que eu quero pesquisar depois. Ela pesquisou, foi, fez atividade, socializou, achei bacana também, ela mandou um tutorial, eu aprendi, hoje vou socializar aqui com vocês. Então, essas práticas é bem bacana quando a gente socializa, porque a gente vai atrás e um ajuda o outro. Tem alguém aí, Dani, que colocou alguma prática? Tem sim, olha só. A Edna disse que ela usa o aplicativo do CMSP e ela adapta isso ao currículo em ação e ao cotidiano. Também a Gisele contribuiu aqui com a gente. Ela diz o seguinte: faço aulas ao vivo no CMSP, utilizo problemas envolvendo temas heróis em quadrinhos, heróis, quadrinhos, desenhos animados e sempre encerro com um jogo que ela cria no WordWall. Olha que legal, que bacana! Tá vendo, Muito bom. gente? Eu já vou agora atrás dessas histórias em quadrinhos aí, ver como que funciona. Então, nós vamos aqui também hoje socializar com vocês duas práticas. Uma eu já mostrei para vocês, que é o Jamboard, e a outra nós vamos fazer, que é do WordWall, tá? Então, quem já conhece, que bacana, quem não conhece, hoje vai ter aí o prazer de conhecer mais uma ferramenta. Essa ferramenta do Jamboard, eu até vou mostrar aqui para vocês a apresentação, porque ela é muito bacana, ela traz uma ideia do trabalho coletivo, porque agora vocês vão ver no segundo bimestre, o material do Aprender Sempre, ele vai trabalhar muito essa questão do coletivo, da atividades em trio, em atividades em dupla. Então, eu achei ela bem bacana para socializar agora com vocês. Porém, ali, por exemplo, eu coloquei para vocês somente a pergunta, né? E vocês foram lá na nota adesiva e foram deixando aí o recadinho de vocês. Porém, para o estudante, eles orientam que vocês, na primeira página, deixem todas as orientações para o estudante. Então, por exemplo, eu quero trabalhar, coloquei aqui, ó, o trabalho é coletivo sobre a importância de cálculo mental. Então, essa primeira página é do professor. Ele precisa deixar tudo que, como se fosse uma aula presencial, então, todos os informativos nessa primeira página. Colocar um título, coloca lá qual que vai ser o trabalho. Então, quando o estudante entrar, ele vai ter essas orientações primeiro, para depois ele criar a página dele. Outra coisa, no WordWall, vocês viram ali quando eu mostrei para vocês a setinha, dá para criar 40 páginas. Então, cada estudante tem a sua página. Não precisa todos fazerem numa única, né? Porque senão fica mais complicado. Então, por exemplo, deixei aqui, né, uma ideia de um trabalho coletivo aí de matemática. Então, fui deixando um recadinho, ó. Nossa ideia é construir um material coletivo que vai virar PDF para futuras consultas. Então, caprichem. Porque nesse Jamboard, você consegue, depois dessas interações, salvar ele em PDF.
Então, fica bem bacana, forma um trabalho mesmo coletivo. Daí, aqui o trabalho eu deixei que vai ser em dupla. Então, cada dupla terá que montar uma página aqui no Jamboard sobre a importância do cálculo mental nas aulas de matemática e para a vida cotidiana. Pode usar imagens para ilustrar sua página, caprichem para que sua página fique linda, tá? É uma forma aí de incentivá-los, porque vocês vão ver que vocês conseguem também incluir, igual eu incluí aqui, né, o meu avatar, coloquei esse fundo, então você consegue colocar imagem também. Outra dica, respeite o trabalho do colega, cuidado para não deixar nenhum recado ou deletar a página que não é sua, porque vocês viram que eu consigo movimentar, né, as etiquetas. O trabalho será feito em dupla, à distância, você não precisa se encontrar. Combine as ações por WhatsApp ou telefone, que também o professor que está usando aí o centro de mídia também dá para combinar ali pelo aplicativo do centro de mídia. O nome da dupla deve aparecer no canto direito inferior da página. Então, já coloquei onde eu quero que ele deixe o nome dele. Então, todas essas orientações é interessante para o trabalho com esse estudante, porque senão, realmente, ele entra, ele não tem um direcionamento, ou mesmo que você direciona na aula, na hora que ele for fazer o trabalho, ele já esqueceu. Então, a orientação, a sugestão é que nessa primeira página seja do professor, que ele não deixe recado nessa primeira página, que ele crie outras e ele faça, então, o trabalho dele ali, tá? E daí ele faz de forma coletiva, pode ser, né, igual aqui como eu coloquei em dupla, então cada página do Jamboard vai ser para uma dupla. Então, ele já vai colocar aqui o nome da dupla e já vai fazer aqui a atividade dele. Ele pode inserir link de um vídeo que ele pesquisou sobre cálculo mental, ele pode inserir uma imagem, ele pode fazer uma atividade dele, salvar em PDF e colocar aqui para o professor, daí vai da criatividade do estudante. Esse daqui, gente, respeite o trabalho do colega, aqui eu acho que dá para trabalhar com o professor do projeto de vida, porque aqui a gente começa a trabalhar justamente competências socioemocionais, porque para ele respeitar, olha só, eu preciso trabalhar o respeito, ele precisa respeitar a página do colega, ele precisa ter responsabilidade, porque o trabalho é coletivo, o trabalho é em dupla, então eu preciso trabalhar essa questão também, preciso trabalhar resiliência, empatia, então eu trabalho várias competências socioemocionais, então acho que esse trabalho dá para fazer parceria aí também com o professor de projeto de vida, tá? Então, é uma sugestão, é o Jamboard. A outra sugestão, agora a Dani vai também colocar aí para vocês esse link aqui, que é do WordWall. Vocês vão fazer um jogo do cálculo mental, então, fiquem atentos aí para vocês realmente olharem, observarem como funciona, e acertar, né, ou não, porque a gente trabalha aqui também com o erro também é importante, né, nós já conversamos sobre isso, a importância do erro, para nós experimentarmos como que funciona o WordWall, tá, o WordWall Net, esse que realmente, né, quem até me passou o tutorial foi a Gi, achei muito bacana, ela já fez atividades com os estudantes dela, ela me mostrou, nós vamos fazer um plantão de dúvida, nós vamos estar aí no plantão, vou conversar com ela direitinho, mas talvez dê até para a gente fazer na terça-feira, vou combinar direitinho com ela, porque a gente precisa ver as nossas agendas, mas até marquei aqui, na terça, das 11 às 12 e à tarde das 15 às 16. Mas aí confirmo com vocês lá no grupo, para a gente aprender a mexer nessa ferramenta também, tanto no Jamboard quanto no WordWall, tá? Vocês vão ver que ela é fácil, ela não é complicada, e olha que eu não sou muito esperta na tecnologia, e achei, assim, bem bacana, você cria o jogo que você quiser, com vários fundos, com várias, tem um de ligar, tem de um que você coloca imagens, e você vai ligando uma imagem com um nome, nossa, gente, é uma série de jogos aí que dá para você mesmo fazer e rápido, fácil, bem bacaninha. Então, se vocês já conseguiram entrar, vão dando um ok, que eu vou entrar aqui também com vocês, tá? Então, aqui vocês têm o link, acessou o link, vamos lá, ver se Também a já está no internet hoje chat o vai... link.
Então, pessoal, ó, vocês clicaram aí no link, vai abrir aqui, ó, cálculo mental. Vocês vão colocar aqui o nome de vocês. Eu já tinha colocado o meu nome, então o nome de vocês. Até depois a Gi no plantão pode dar alguma dica, ou aí no chat também, porque ela já usou essa ferramenta. E quem já usou também, outros professores colocam dicas aí também, para a sala de aula, colocar o nome e a série, né? Eu acho que também facilita aí bastante. Então, a Sandra do sexto A, a Sandra do sétimo B, qual Sandra que é, né? Então, acho que dá para acrescentar aqui. Colocou o nome, vou aqui, ó, começar. Então, começo. Vai aqui, ó, cálculo mental, acerte o cálculo correspondente. Então, vou aqui, ó. Então, ele entra, ó, acerta o cálculo. Vamos lá, é um cálculo mental. Então, tem que ser rápido. Bom, acertei. Vou aqui, gente, em qualquer um. Ixi, já errei. Vamos lá, vão esperando aí. Esse jogo, realmente, eu criei. Foi muito fácil, muito fácil. Eu acertei, assim, na primeira. Fiquei toda contente. Falei, ai, gente, deu certo, deu certo. Então, daí, tá vendo? Vocês vão indo, vai aparecendo para vocês, né? Ó, vai aparecendo aqui o tempo, tá vendo? Ó, o tempo tá acabando, ó, o tempo aqui. Ó, acertei 3, ó, acertei 4. Daí vai, ó. Vendo? Muito bacana. Tem outros que a ilustração parece, né, meio que de terror, achei bem bacana também. Ó, muito bacana, gente. Ó, e o tempo, meu tempo tá acabando. Daí acabou. Mostra a mensagem que acabou, a minha pontuação. Então, é bem bacana. E o professor, ele consegue também ter acesso a isso tudo. Eu vou fechar aqui, só para gente. Aqui no chat, Sandra, eles estão dizendo que os alunos adoram, né? Alguns professores já conseguiram entrar, outros estão ainda acessando os joguinhos aí, estão dizendo, quero jogar, quero jogar. Que legal, tem vários, Dani. a Gisele contribuindo também, que tem vários tipos de jogos, né? Muito legal. Ô, Dani, e aqui, ó, até voltando aqui, ó, voltei aqui um pouquinho, ó, como o pessoal já participou aqui, olha, quanta coisa, ó. Olha que Ó, legal. vovô, agora consegui. Alguém colocou aqui, ó. Bem bacana, gente. Que legal, que legal. Vou voltar aqui. Pronto. Então, pessoal, essa é outra ferramenta que eu achei muito bacana, porque vocês conseguem também, tá vendo? Encaminhar o link para os estudantes pelo WhatsApp. Até acho que a Gi comentou que ela coloca também no Google Sala de Aula. Ela pede depois para eles darem um print da pontuação deles como um registro. Então, muito bacana. Achei assim maravilhoso. E vocês aí estiverem entrando, vão dando aí uma devolutiva para a gente para ver como que é legal. Se sobrar um tempinho lá no fim, que a gente já é 11 horas, vamos tentar aí correr mais um pouquinho, eu vou mostrar para vocês depois a resposta aí de vocês. Vou tentar entrar lá e já mostrar aí a resposta de vocês que vocês deixaram lá para a gente, tá bom? Mas por conta do tempo, vou dar aqui uma continuidade, daí, fechando, a gente volta aqui nessa atividade. Tem mais alguma interação aí, Dani? Você gostaria de compartilhar antes? Então, aqui é muito legal, todos gostando muito, adorei. Muito bacana aqui, tem vários tipos de jogos, a Gisele diz também, que estará também no plantão de dúvidas, auxiliando, né, quem tiver interesse. E os demais professores elogiando, dizendo que está muito legal mesmo, muito bacana. Que bom, gente, que legal. Eu gostei muito, tanto do Jamboard quanto do Wordwall.
Eu gostei muito dessa interação, foi muito bacana mesmo, e vocês vão gostar. Gente, nós vamos pensar assim, né? Esses dias eu ouvi um professor até comentando, falou, poxa, mas às vezes vocês falam e dá a impressão de que vocês não têm o pé na realidade. Está complicado para nós trazermos os estudantes. Gente, nós sabemos sim dessa dificuldade. Por mais que, né, todos os professores tenham buscado, têm realmente ido, né, por meio até da busca ativa, feito o possível e impossível, nós temos sim essa dificuldade, temos consciência dessa dificuldade, porém, é o que eu tenho falado, primeiro, desde o ano passado eu tenho falado para vocês, né, vamos fazer a nossa parte. Segundo, o aprendizagem, também já falei para vocês, o que nós aprendemos ninguém tira. Igual, por exemplo, eu aprendi o WordWall. Ninguém vai tirar isso de mim, né? Eu posso voltar para o presencial, eu posso ter os 40 alunos, eu posso ter os 10 alunos, mas ninguém vai tirar isso de mim. E essa aprendizagem tem me enriquecido muito, né? Eu aprendo assim, eu fico toda maravilhada. Eu falo, poxa, que legal, olha, dá para usar, que bacana. Ontem, eu até alinhando aí com a Dani falou, olha, Sandra, gostei, já vou usar na minha aula também. Então, assim, a gente socializa, aprende e vamos fazer a nossa parte, tá? Então, aqui é mais uma sugestão de atividade, de uma prática para vocês, e que bacana, que legal que vocês estão gostando. O WordWallNet, vocês vão ver que, assim, não tem segredo para fazer a inscrição, é gratuito, tem uma quantidade, se eu não me engano, da IAGI vai estar aí no chat também, colabora aí comigo, Gi. Eu acho que são 8, se eu não me engano, você pode fazer até 8 atividades, mas, gente, dá para usar tranquilo, ainda mais nós que somos, né, professores de matemática, dá para usar nas turmas tranquilo, dá para você depois mudar o cenário e reutilizar o jogo, bem bacana. Aqui vocês conseguem ver, ó, minhas atividades, então tudo aquilo que vocês criaram fica aqui registrado, então vocês podem novamente usar o mesmo link, né, não apaga, fica ali. Aqui vocês conseguem ver os resultados dos estudantes, e aqui vocês conseguem criar novas atividades, todas bem bacana mesmo, se der tempo a gente ainda fuça mais um pouquinho. E aqui, tá vendo? Vocês conseguem ver, então, o resultado dos estudantes, por isso que eu falei até do nome. Então, aqui eu tenho só, que eu dei o print, então só jogou eu e a Paty, até para eu ver como que ficava, porque como eu não tenho sala de aula, ficava difícil, né, para eu mostrar aqui para vocês, mas daí pedi, ela, né, jogou uma partida aí, foi até um outro cálculo que eu fiz, não foi esse que eu apresentei para vocês, foi no dia 16 de março até, e daí aparece aqui, tá vendo? O nome, que daí a dica, de repente eu coloco o nome e a série, então fica o nome, o dia que encaminhou a atividade e a pontuação. E daí fica, né, quantos que você acertou, quantos estão corretas, né, que você acertou, aqui as incorretas, quantas que você errou, então é bem bacana também. Então você consegue aí, e tem uma outra que eu não dei print aqui, que você consegue até visualizar qual foi a questão. Então, na hora que você montou, igual ali, tinham várias questões de cálculo mental, então aparece também qual que teve o maior erro, o menor erro, bem bacana. Gostei bastante dessa atividade aqui. Nós vamos tentar, então, sistematizar tudo que nós vimos aí, e se der tempo, a gente ainda volta lá nessas duas ferramentas, tá bom? Mas eu preciso sistematizar tudo que nós vimos, porque nós sabemos que as coisas, elas não são soltas, né? Uma está interligada com a outra. Então, quando a gente vê uma atividade, fala, poxa, que bacana, mas de que forma que eu posso usar essa atividade? Ela não pode, né, estar solta. Eu não posso chegar na minha aula e falar, hoje nós vamos usar o WordWall, mas sem realmente uma intencionalidade, um planejamento. Então, nós vamos aqui para a nossa sistematização. Bom, pessoal, o material, eu acredito até que vocês não tenham ainda tomado conhecimento, porque esse material, que é o cronograma integrado, ele chegou ontem à tarde para nós, já do segundo bimestre. Então, terminando aqui a orientação, já passo também lá no grupo para vocês esse material.
Nós já tínhamos conversado na TPC anterior da importância do cronograma integrado, porque para você utilizar uma prática dentro da sala de aula, você precisa se planejar. Para se planejar, você precisa buscar esses documentos também da secretaria. Então, tá, eu quero trabalhar com WordWall. Tudo bem. Qual é a aula? Qual é a atividade? De que forma? Qual a intencionalidade que eu vou aplicar? E para isso, esse cronograma integrado, ele é bem útil para nós. Então, eu sei, por exemplo, na semana que vem, de 3 de maio a 7 de maio, nós vamos ter a formação pelo Centro de Mídia de Matemática. O que eles vão estar trabalhando lá na formação? Sequência de atividade 2, o volume 1. Então, eles sempre estão 15 dias adiantados do que nós vamos trabalhar na sala de aula. Depois, qual vai ser a aplicação lá no Centro de Mídia? As aulas lá no Centro de Mídia vai estar em cima do quê? Da sequência atividade 1, volume 2. Então, eles ainda vão estar trabalhando com a sequência atividade 1, né? Porque a gente sempre tem a formação adiantado. Aqui, que é interessante, na hora que eu for planejar minhas aulas, preciso estar articulado, que nós já até conversamos sobre isso também, precisa estar articulado a minha aula com as aulas do Centro de Mídia. Então, preciso saber o que está acontecendo lá. E, ao mesmo tempo, acontecendo a sequência digital 2. Essa 2 aqui, o que quer dizer? O que vai estar trabalhando nessa situação de digital 2 aqui? Aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou encaminhar o material para vocês, está aqui. Ela contempla a sequência digital 3 do volume 1, tá? Então, ela ainda está dentro do volume 1. Então, aqui já traz o dia que vai ter o feriado, já traz o dia que nós vamos ter a AP, a 2, né? Traz a situação de aprendizagem, a situação digital 4, quando vai acontecer, quando que vai entrar o volume 3, quando que vai ter a semana C, que é a semana de estudos intensivos. Então, esse cronograma é bem bacana para a gente planejar as nossas aulas. E já está aí, saiu ontem já do segundo bimestre. Também já saiu o material do roteiro formativo do segundo bimestre. Então, qual é o foco no segundo bimestre para nós trabalharmos as situações de atividade, tanto a 1, a 2, a 3 e a 4. Nós vamos trabalhar essas sequências de atividade baseadas em atividades colaborativas. Então, todas elas vão estar voltadas para atividades colaborativas. Lembram que no primeiro bimestre, aqui, o centro das nossas situações de aprendizagem, de atividade, era situações problema. Agora, não. Agora, nós temos atividades colaborativas. Então, esquece o que nós vimos de situações problema? Não. A gente consegue desenvolver situação problema usando uma atividade colaborativa. Nós vimos agora pelo Jamboard. Ele é uma atividade colaborativa, todos os estudantes fazem ao mesmo tempo. Ali também, no WordWall, também tem essa possibilidade. Vou até voltar aqui um pouquinho para vocês, só para a gente conversar. Ô, Sandra, também... só uma perguntinha, rapidinho. O professor Davi quer saber se essa versão ela é paga ou ela é gratuita. Uma dúvida dos professores. Do WordWall, ela é gratuita. É lógico, se você quiser, como todas as outras, se você quer, usar outras ferramentas, você paga, mas, gente, acho que ninguém aqui quer pagar. Então, e depois o plantão de dúvida, terá o plantão de dúvida, né? Sim, você já falou. Quando que vai ser, Sandra? Então, eu vou fechar com a Gi direitinho, ver a agenda dela, porque ela até me passou que ela poderia, depois acho que que ela tem aula também, daí eu vi o horário dela e vi a minha agenda também, acredito que vai dar na terça-feira, das 11 às 12 e à tarde das 15 às 16, tá? Mas eu coloco lá no grupo também. Tá bom, pessoal, para tirar as dúvidas. Isso. E daí, pessoal, aqui também dá para trabalhar de forma colaborativa, porque eu posso pedir, tudo bem, eles vão responder no individual, vão, porém eu posso aqui dizer, olha, a Sandra e a Paty vão fazer em dupla, ou seja, eu vou somar a pontuação de vocês, tá? Então, nós vamos depois reverter isso numa atividade,
daí é com vocês, mas eu posso juntar aqui a pontuação também e trabalhar em dupla, não tem problema. Então, tanto o Jamboard quanto o WordWallNet, dá para nós trabalharmos atividades colaborativas, tá? O que ele traz também nesse roteiro formativo? Ele traz que a metodologia, então a metodologia do primeiro bimestre é resoluções de problema, a metodologia do segundo bimestre é o trabalho em pequenos grupos. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa metodologia aqui também, tá? Então, nós já vimos que lá no Jamboard também dá para trabalhar em pequenos grupos, porque a gente pode fazer em trio, em dupla, né? Cada folhinha faz uma atividade. O WordWall também. No caderno Aprender sempre já traz as atividades, né, que podem ser feitas em dupla ou um trio. É lógico, no presencial, gente, não dá. Daí a gente tem que, né, ter outras estratégias. Agora, no remoto, a gente consegue aí por meio dessas estratégias. Ah, mas e o estudante que não tem internet? O estudante que não tem internet continua aquela orientação. A gente faz o roteiro, passo a passo para ele, e ele desenvolve a atividade e encaminha para a escola, tá? Daí continua do mesmo jeito. Daí a metodologia do trabalho, que agora eles estão, né, focando em pequenos grupos, ela vai perpassar da situação de aprendizagem 1, eu falo situação de aprendizagem toda hora, a sequência de atividade 1 vai para 2, a 3, a 4 e assim sucessivamente, tá? Então, ela perpassa por todos. No sexto ano, nesse roteiro, ele traz tudo que nós vamos trabalhar. Então, vocês observam que aqui, ele traz, né, que na situação aqui, a 1, ela vai trabalhar com congruência, proporcionalidade. Na 2, vai trabalhar a investigar e desenvolver registros de conteúdos de área e perímetro. A 3, lembra que nós tínhamos falado da 3, que era o cálculo mental? Tá aqui, ó, resoluções de problema de números naturais com ou sem uso de calculadora. Então, traz aqui também para a gente conseguir se planejar. Então, é legal esse roteiro por conta disso também. Daí, aqui nós temos essa sugestão, que é pensando no trabalho em pequenos grupos, tá? Esse quadro eu tirei do guia que veio para nós, que é o guia do ensino híbrido, eu posso compartilhar lá com vocês também, e ele veio essa sugestão. Então, a sugestão deles para o trabalho em pequenos grupos é pensando da seguinte forma, vou tentar resumir aqui para vocês. Então, vamos supor aqui que o professor, né, de matemática, ele tem 6 aulas. Ele tem aula no 8º A, na segunda, na terça e na sexta. Na sexta-feira, eu coloquei presencial / remoto, porque nós temos, até eu marquei aqui, nós temos uma resolução, que é o inciso, é o artigo 7º da resolução SEDUC 11 de 2001, que fala da grade horária do professor que está aí, né, que articula o presencial com remoto. E daí lá também eles comentam que a escola, ela tem essa autonomia para colocar, por exemplo, o professor tem 6 aulas, ele coloca 4 aulas no presencial, e aqui na sexta-feira, ele pode colocar, que é um exemplo, ele pode colocar o professor de forma remota, né, ele continua ali, ele vai cumprir as 6 aulas dele, mas ele fica de forma remota auxiliando os estudantes, que a gente já vai ver de que forma que ele pode auxiliar. Mas aqui vamos trabalhar com a ideia das 6 aulas, e ele está atendendo grupo de estudantes, então aqui ele atende um grupo, aqui na terça outro grupo, e na sexta outro grupo. Qual a ideia desses pequenos grupos, né, dessa metodologia? É que você tire um estudante, então, vou fazer em trio, porque eles falam grupos pequenos, então, vou fazer trio. Então, você tire um estudante da segunda, um estudante da terça e um estudante da sexta. Então, esses estudantes não vão se encontrar, né, eles vão estar indo em dias diferentes, mas esse grupo eu montei com uma intencionalidade. Qual foi a minha intenção aqui? É que na hora que eu forme esse grupo, eu tenha a semana toda o estudante no presencial dentro daquele grupo. E ele pode, por WhatsApp ou pelo aplicativo do Centro de Mídia, realizar atividade no presencial. No presencial, não. Ele realiza a distância, encaminha para você, ou no presencial, o dia que ele for, mas sempre em trio.
Então, a ideia é assim, por exemplo, eu tenho aqui a Dani que vem na segunda-feira. A Sandra, ela já está na terça-feira. Vou colocar aqui a Gi. A Gi está na sexta-feira, tá? Então, cada dia da semana está indo um estudante naquele grupo. Vamos supor que tem 10 alunos ali que foi na segunda-feira. A Dani está ali no meio, eu estou na terça e a Gi está na sexta. Eu montei esse grupo, tá? Nós três. Tá, eu, Sandra, eu participei só na terça-feira, mas a Dani participou na segunda e a Gi participou na sexta. Na hora que a gente for conversar e realizar a atividade, se ficou alguma coisa que eu não entendi, a Dani vai me auxiliar, porque a Dani foi na segunda-feira. Ou então a Gi vai me auxiliar, porque a Gi foi na sexta-feira. Eu não fui, mas elas foram. Então, a ideia do pequeno grupo que eles trazem nesse guia é essa, que eu tenha uma intencionalidade, que eu consiga realmente ter essa mescla, mas atendendo aí a semana toda. A outra dica que eles dão é para os estudantes, usando esse formato desse pequeno grupo e indo desta forma, é que o estudante, por exemplo, ele é do grupo que faz parte do público de educação especial, que ele faça parte desse trio, porque os outros podem também auxiliá-lo. Outra questão é, por exemplo, eu tive uma dúvida lá no centro de mídia. Entre esse trio, a gente conversa, entre nós, estudantes, a gente conversa, poxa, eu tô com uma dúvida, eu não entendi. Quem vai na sexta-feira com a aula com a Gi? Ah, é a Dani. Dani vai ter aula lá com a Gi, não, vamos por outro nome, a professora é a Letícia, tá? Ah, quem vai lá na sexta-feira com a professora Letícia é a Gi. A Gi, então, leva essa dúvida para a professora, porque nós não entendemos. Então, a ideia desse pequeno grupo, utilizando essa estrutura, tá, da SEDUC é essa. Então, só compartilhando aí com vocês a ideia desse pequeno grupo, que há uma intencionalidade. As estratégias e recursos, nós já conversamos, mostramos aqui duas estratégias, vocês também compartilharam, mas sempre pensando nessa organização desse planejamento e dessa intencionalidade da aula. As aulas remotas, igual vocês viram, né, o professor, por exemplo, que está aqui, ó, no remoto, então ele tem 6 aulas, mas sexta-feira ele está no remoto. O que ele pode estar fazendo? Aquilo que vocês já sabem também, né? Ele pode estar orientando e acompanhando aí o estudante nas transmissões do centro de mídia, ele pode estar também nos grupos de WhatsApp, acompanhando os relatórios das plataformas aí do CAED. Então, são atividades que acredito que não é novidade aí para ninguém. Nas aulas presenciais, nós já vimos aqui também que nas aulas presenciais, o professor daí ele pode estar usando atividades planejadas para o período articuladas a quem? Lá nas formas sequencial com que foi desenvolvido na forma remota. Então, as duas têm que estar sempre alinhadas, né? A gente nunca podemos, assim, pensar, o que eu estou dando no presencial está muito fora do que eu estou dando no remoto. Não, elas sempre têm que estar articuladas, né? Tanto que no começo até houve uma confusão, porque até os professores comentaram, poxa, mas às vezes eu vou dar uma aula lá no presencial, está acontecendo outra no centro de mídia? Não, a gente tem que estar articulado, já olha com antecedência, por isso que nós temos até o cronograma integrado, temos também, né, o roteiro de estudo, tem também lá o repositório, para nós conseguirmos nos organizarmos nesse sentido. Essa aula presencial, ela pode ser para consolidação de conceitos e temática, ou seja, eu vou trabalhar uma semana anterior e vou trabalhar de forma a reforçar o que o estudante já viu. E daí dou andamento, né, nas próximas atividades. Posso também usar como atendimento individualizado, ou explicações gerais, daí depende, né, de cada situação aí, mas sempre consolidando aí os conteúdos já trabalhados em aulas pelo centro de mídia. Então, preciso sempre estar fazendo essa articulação, tá? Eu espero, gente, que não tenha ficado aí dúvida, se ficou, deixa eu ver, não, estamos em cima da hora, foi o tempo certinho. Aí estão as referências, todas as referências também, elas estão no descritivo. Aliás, até a lista de presença, já coloquei aí também nesse descritivo para vocês. Eu acho que agora, deixa eu até fechar aqui, deixa eu voltar.
para vocês. Aqui, voltei. Deixa eu interromper aqui. Aí. Então, acredito, gente, que hoje nós tivemos realmente bastante informação, mas, igual eu falei, nós estamos aí, vamos estar no plantão. Vocês também têm o meu WhatsApp, têm meu contato, que nós podemos também aí tirando dúvidas. E é isso. Eu acho que o tempo foi certinho, né, Dani? Estamos aí, faltando 5 minutinhos, tempo cravado, mas acho que deu aí para a gente passar e fazer um apanhado aí de tudo. E como sempre, gente, agradeço muito, muito a participação de todos vocês, principalmente aí no chat. Eu acho que, igual o Davi colocou, né, se eu errar, né, eu agora saio, e realmente essa brincadeira faz realmente, assim, a nossa manhã ser um pouco mais até atrativa e prazerosa. E deixo aqui um enorme abraço para todos vocês, se cuidem, sabemos que das dificuldades que, né, não estão sendo fáceis para realmente enfrentar aí toda essa questão da pandemia, tudo que está acontecendo, mas o nosso objetivo aqui sempre é pensar realmente o que eu posso, né, a gente quando prepara o ATPC, a gente pensa, o que eu posso levar para quem está lá na sala de aula, né, com mais leveza, com mais carinho, e sugestões também que ele possa usar lá na prática, tá? Gente, muito obrigado, gratidão aí por tudo. Dani, passo a palavra para você. Ai, que legal, que delícia que foi acompanhar esse chat com esse pessoal aqui hoje, sensacional. Quero agradecer a participação de todos vocês, me diverti, aprendi, né? Foi muito bacana, acrescentou muito também na minha prática como professora de matemática. Somos sempre, né? Nós estamos aqui estudando, né, Sandra, diariamente para trazer para vocês, né, de forma significativa todas essas práticas, e a gente leva para a sala de aula, a gente aplica, e eu fiquei muito feliz, inclusive, quando a Sandra me passou no alinhamento, eu fiquei jogando lá, eu falei, nossa, estou muito ruim, não estou acertando nada. Então, a gente tira a ideia de como o aluno vai se sentir ali nessa diversão, brincando e aprendendo, né, e nós ali intermediando tudo isso, e hoje aqui, pessoal, olha, ainda estão participando aqui, agradecendo muito, Sandra, olha, gratidão, obrigada, foi muito significativo, muito proveitoso, então a gratidão hoje é minha. Prazer conhecê-los, foi muito bom estar aqui, uma honra para mim, Sandra, muito obrigada pelo convite, conte comigo sempre, e para todos uma excelente semana, que nós tenhamos aí nos próximos dias de muita superação, né, se cuidem, como a Sandra falou, esse momento nós sabemos quanto é difícil para todos, podem contar comigo sempre, estou aqui para contribuir com vocês, tá bom, Sandra? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dani, agradeço aí tua participação e agradeço aí esses professores também que sempre são mil. Nossa, tenho, assim, recebido muito carinho de todos eles. E só tenho a agradecer também. Um ótimo dia para todos.